Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo de 2024, então que vocês tenham ali um excelente 2024, com muita saúde, alegrias e também dinheiro no bolso, que é o tema aqui desse canal. E para iniciar esse ano de 2024, vamos falar sobre a classe de ativo que é uma dos queridinhas do investidor pessoa física, que são os fundos imobiliários. Então, nesse vídeo aqui a gente vai trazer como que foi o ano de 2023 e as perspectivas para o ano de 2024. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, primeiro eu quero trazer aqui para vocês como foi o desempenho do IFIX no ano de 2023, né? Tivemos um começo de ano um pouco conturbado, tivemos uma crise na renda fixa ali com lojas americanas, também com início de governo Lula também, um pouquinho ainda meio às escuras ali, sem saber como que seria ali o andamento desse governo durante os próximos 4 anos. Então, no início do ano, principalmente o primeiro trimestre, nós tivemos um IFIX ali caindo na casa de 4,60 quase, né? E ali até o mês de abril, e aí depois o IFIX veio subindo aqui e chegou aqui a fechar o ano de 2023 com uma alta de 15,49. Para quem não sabe o que é o IFIX é uma cesta de ativos baseados ali nos maiores e mais negociados títulos de fundos imobiliários, que é um indicador ali que representa toda essa classe. Então, como eu mostrei para vocês, o ano de 2023 começou um pouco conturbado, ainda com a Selic alta, né? Iniciamos o ano ali com 13,75 e depois as perspectivas de queda na taxa de juros aqui no Brasil começou, né? E também controle da inflação começou ali dar uma performance um pouco melhor. Os fundos imobiliários que acabaram sofrendo bastante, né, nos anos anteriores ali, então por isso que essa alta também se deve a essa questão também de que lá no passado, com a alta de juros, os fundos imobiliários acabaram sofrendo. Agora, sobre o setor de fundos imobiliários, vamos trazer aqui um panorama para vocês enxergarem como que está essa classe de ativo. Primeiro eu vou trazer para vocês o número de fundos e o mercado primário, como que está a emissão de novos fundos. Então esse daqui é um estudo da B3, tá? Então, pô, se quiser esse relatório, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo. Só pegar, ler ele ali com detalhes ali, ele é bem completo. Dá para ter um panorama bem legal de como que tá os fundos imobiliários, como que tá a estrutura dos fundos imobiliários. Então a gente vê que desde 2017 tem ocorrido uma evolução anual do número de fundos imobiliários dentro da B3. Vocês podem ver aqui que existe o total de fundos da CVM e os fundos listados, né? Lembrando que nem todos os fundos imobiliários eles estão listados em bolsa, alguns são CETIPados e por aí vai. Então você pode ver que a classe de fundos imobiliários vem crescendo bastante com o passar do tempo. E aí com a evolução do número de fundos imobiliários, tem a evolução também do número e volume de ofertas, né? A ICVM 400. Lembrando que nós estávamos em 2022, 2023 com alta de juros, os investidores ali correndo ali para classes de ativos mais seguras, como a renda fixa. E aí a gente pode ver que a partir de 2021, mesmo com a pandemia, nós tivemos uma alta do número de ofertas, né, da CVM 400. Porém, a partir de 2022 já começou a ocorrer uma queda, muito por conta da taxa de juros elevada. E principalmente 2023 foi um ano onde essas novas ofertas caíram realmente mais forte. Vocês podem ver que voltou a patamares ali de 2018. Agora trazer um outro dado para vocês super interessante, que é a participação na posição em custódia de fundos imobiliários. Esses dados são até outubro de 2023. Então vocês podem ver que mais de 75% da custódia em fundos imobiliários ainda é muito dominado por pessoas físicas que gostam muito desse ativo por conta dos seus proventos ali mensais, né? Os aluguéis ali mensais caindo na conta. 0,6% é detido por instituições financeiras, 18% investidores institucionais, 5% investidores não residentes e 0,8% outros. O porquê que ocorre que grande parte da custódia de fundos imobiliários está em pessoas físicas? Um dos problemas é a questão da liquidez dos fundos imobiliários, né? A gente não tem ainda uma liquidez como a gente tem nos rates lá nos Estados Unidos. Então, acaba ficando um pouco mais complicado para os investidores realmente grandes, né, os grandes fundos, os grandes investidores, de começarem a investir mais pesadamente nos fundos imobiliários. Então, por isso que nós temos uma concentração muito grande de pessoas físicas nessa classe de ativo. E aí, como grande parte da custódia está em pessoas físicas, o volume negociado também acaba ficando muito concentrado nas pessoas físicas. Então, mais de 67% do volume negociado, ele é negociado por pessoas físicas. 1,1% instituições financeiras,
20,4% investidores institucionais, 9,9% investidores não residentes e outros ali 0,9%. Então dá para perceber por esse gráfico que a indústria ainda é muito comandada por pessoas físicas. E aqui é um outro gráfico e dá para a gente ter uma noção de como que está indo o mercado, a classe de fundos imobiliários, né? E quais são as perspectivas para os próximos anos, né? A gente vê aqui um volume crescente da evolução do patrimônio líquido e valor de mercado dos fundos imobiliários. Lembrando que os fundos imobiliários são uma classe de ativos que ainda é recente, bem recente, dentro do mercado financeiro. Só para vocês terem uma ideia, um rate lá nos Estados Unidos equivale a toda a indústria de fundos imobiliários aqui no Brasil. Só para vocês perceberem que realmente a classe de fundos imobiliários tem um longo caminho a percorrer. E aqui está a evolução do patrimônio líquido e valor de mercado. É um mercado que vem crescendo consistentemente. E agora eu vou trazer para vocês o cenário para 2024 referente aos fundos imobiliários. Olhando ali o macro global, nós temos um ambiente ali bem satisfatório para os fundos imobiliários, né, onde nós temos ali redução da inflação, né, nos principais países, principalmente Europa e Estados Unidos. Com isso, nós temos ali taxas de juros já começando a cair ou perspectiva de queda já para esse ano de 2024. Por exemplo, nós temos ali, eu estou gravando esse vídeo no dia 4, no dia 3 saiu a ata do FONC que já demonstra ali um apetite maior para cortes de juros. Então isso com certeza acaba trazendo mais dinheiro para ativos de risco. E no caso, né, os fundos imobiliários é uma classe ali dentro dos ativos de risco. Então, tendo esse cenário macroeconômico mais satisfatório, a perspectiva é que, de fato, os fundos imobiliários, né, a renda variável como um todo, tem uma performance ainda maior. Nós temos ali perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos, já temos aqui no Brasil corte de juros, né, o Brasil foi o primeiro país ali a começar o corte de juros, então expectativa para final de 2024 próximo dos 10%. Existem ali algumas casas de análise e também alguns bancos que já sinalizam talvez uma taxa Selic no final do ano de um dígito. Então tudo isso acaba trazendo um cenário muito benéfico para a classe de fundos imobiliários. E vocês sabem que juros baixos, inflação controlada é um ambiente perfeito ali para que os fundos imobiliários possam fazer novas aquisições, tenham um menor número de vacância e por aí vai. Então, diante desse cenário, pode ser muito inteligente você adicionar, caso você não tenha, alguns fundos imobiliários na sua carteira. Se você ainda não sabe escolher fundos imobiliários, eu tenho um curso na Hotmart onde eu ensino tudo o que eu sei sobre fundos imobiliários, como escolher, quais os principais indicadores para você olhar e analisar e fazer a sua própria análise. Eu vou deixar no link da descrição daqui desse vídeo e aí você pode estudar e fazer as suas próprias escolhas. Um valor super acessível e super interessante para que você possa aprender ainda mais sobre fundos imobiliários. Agora eu vou trazer para vocês um dos indicadores que boa parte do mercado financeiro olha para fazer as escolhas dos fundos imobiliários. Lembrando sempre, tá pessoal, esse daqui é apenas um dos indicadores. Não é o único indicador que você deve utilizar para fazer sua análise de fundos imobiliários. Se você quiser aprender mais sobre esses outros indicadores, tem o curso que eu comentei com vocês. Então esse daqui é um dos indicadores para que você possa fazer uma boa escolha dos fundos imobiliários. Eu vou trazer para vocês como que estão os principais setores dos fundos imobiliários com base nesse indicador. Então esse daqui é o PVP histórico, tá? E aqui eu trago para vocês os setores, né, dos fundos imobiliários, como eles estão atualmente e qual a média deles histórica. Então é sempre bom a gente fazer uma análise do ponto de vista histórico e como que eles estão atualmente. Então aqui nós temos 8 setores dos fundos imobiliários e aí como eu vou trazer aqui individualmente cada um deles, tá? Os FOFs, os fundos de fundos, atualmente eles estão com PVP, preço sobre valor patrimonial, de 0,91, a média ali gira em torno de 0,96. Os hedge funds são os fundos imobiliários ali que geralmente costumam segurar um pouco a carteira em momentos de maior volatilidade, maior risco. Então eles estão atualmente de 0,8, a média é 1,1. Os híbridos estão com PVP atualmente de 0,90, a média é 0,98 e por aí em diante. Então vocês podem ver que boa parte deles estão abaixo de 1%, ou seja, o preço da cota está abaixo do valor patrimonial, o que indica, né, lembrando sempre, não utilize apenas esse indicador, e alguns fundos dentro desses setores estão com PVP abaixo do seu valor patrimonial, ou seja,
pode indicar ali uma possibilidade de compra. Lembrando que essa análise aqui, principalmente da média, vai de janeiro de 2012 até novembro de 2023. Agora eu vou trazer para vocês não os melhores fundos para você investir, em sim o setor, para que você também corra atrás de informações e possa ali fazer as melhores escolhas. Um dos setores que eu estou observando bastante são os fundos de papel. Esses fundos de papel, eles compram ali, né, CRIs, encarteram dentro da sua estratégia e ali repassam ali os dividendos para os cotistas. E por que eu estou de olho nesse setor específico? Principalmente os recebíveis com o indexador do IPCA. Nesse ano de 2023, nós tivemos um IPCA médio de maio até outubro em 2%. Se vocês lembram, né, em 2023 nós tivemos uma queda bem gradual ali da inflação. Então, com isso, o IPCA médio de maio a outubro de 2023 ficou na casa de 2%. Nós sabemos que o IPCA tão baixo assim não é algo tão rotineiro aqui no Brasil. Então, a perspectiva para os próximos meses é que ele suba ali para casa ali de 4%. Então, com isso, com o aumento desse IPCA mensal para os próximos meses, né, nós teremos ali um maior pagamento de dividendos. Então, como vocês viram ali no gráfico anterior, os recebíveis estão com P sobre VP na casa de 0,91. Então, existem sim fundos imobiliários de recebíveis com um preço abaixo do valor patrimonial, ou seja, pode ser sim uma excelente oportunidade de entrada, já que durante esse período de 2023, muitos fundos de recebíveis acabaram tendo resgates, né? A gente sabe que a pessoa física ali que compra e vende fundos imobiliários, ela é muito suscetível a notícias, a valor dos proventos pagos mensais. Então, se o fundo imobiliário diminui o seu pagamento de dividendo, né, a pessoa física acaba vendendo ali, não, esse fundo está me pagando menos, eu vou para outro que está me pagando mais. Então, com isso, o valor da cota cai, né? E aí você abre uma grande oportunidade, você que conhece um pouco mais sobre fundos imobiliários, abre uma grande oportunidade de você sim comprar barato e poder aproveitar esse momento microeconômico aqui no Brasil e aproveitar bons dividendos no futuro. Outro setor também que eu estou bastante de olho dentro dos fundos imobiliários são os FOFs, né? Os fundos de fundos. Aí muito provavelmente vocês devem estar falando, mas Thiago, vou pagar 2 vezes para o fundo e para o fundo que ele tem encarteirado ali dentro da carteira e tudo mais. Sim, você vai pagar 2 vezes, porém os FOF eles estão também com um P sobre VP abaixo da média histórica. E só para vocês terem uma ideia, os fundos de fundos em 2023 subiram mais de 23%. E com essa perspectiva de melhora dentro do cenário de fundos imobiliários, os fundos de fundos com certeza tendem também a ter uma maior performance. Então, essa categoria, esse setor de fundos também pode ser uma grande promessa para 2024. E agora me diz aí, você já investe em fundos imobiliários? Quais fundos imobiliários você está investindo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e também seguir o canal. Vou deixar também outros 2 vídeos aqui para que vocês possam estudar mais sobre economia e investimentos. Nos vemos no próximo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.